Secretaria do Estado da Cultura apresenta Todas utopias possíveis. A Saga da Tribo. Muito que bem! Olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast Na Trilha de uma Tribo. O amargo santo da purificação é uma visão alegórica, é uma visão barroca da vida, da paixão e da morte do revolucionário Carlos Marighella. Através do uso de máscaras, de elementos da cultura afro-brasileira e figurinos com cores fortes e cheios de significados, levou-se para a rua um dos períodos mais tristes da história do nosso país. Usando como fio condutor os poemas de Carlos Marighella, transformados em canções pelo músico Johann Alex de Souza. E para continuar a nossa conversa, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta mais pessoal. De todas as músicas que tu compôs no Amargo Santo, qual é a que tu realmente, assim, tu olha e diz: ah, essa eu acertei, essa eu gosto? Alex? Alex, tu tá falando? Estão ouvindo ou não? Estão escutando? Agora tô. Ah, tá. Não, eu tenho uma predileção pelo Rondó da Liberdade, que até... Alex? Ih, tá caindo aí. Eu tô ouvindo bem. Eu tô ouvindo bem. É que pareceu que Estão ouvindo agora? É que pareceu que tu tava falando ainda, né? Que tu tava. Tu tem uma predileção pelo Rondó da Liberdade, foi só isso? Isso, Tá. pelo Rondó da Liberdade, até pela... Porque é a música bem emocionante, as pessoas vinham conversar comigo, depois perguntavam, mas onde é que eu consigo? Eu quero comprar o CD dessa música e tal. Então, tanto que eu acabei fazendo uma gravação, né? A gente tem aí em plataformas digitais e tal, uma gravação com uma versão instrumental com o flautista Vinícius Prates, que essa música Rondó da Liberdade, né? Que é a música final e que é uma música assim que tem uma coisa interessante em relação aos espetáculos do Oinóis, que ela é uma música que tem um violão plugado numa caixa, né? Que é uma coisa que até então o grupo não tinha feito, de utilizar a sonorização. Então, e é interessante que se ela não tivesse com esse violão plugado com uma caixa de som ali no momento, ela não teria esse efeito, porque não seria escutado o violão, né? E porque eram mais de 20 vozes cantando e um violão tocando. Esse fato do grupo ter, né, de ter se colocado essa caixa de som, essa amplificação ao ar livre no espaço da rua, que normalmente não ocorre, fez com que a música tivesse esse impacto, assim, no decorrer também as pessoas vinham conversar comigo, me perguntavam e perguntavam, tem um CD dessa música e tal. Essa aí, que é o Rondó da Liberdade, né? Eu fico também com o Rondó da Liberdade, talvez por toda essa relação da própria cena, né? Que é um momento, de alguma maneira, logo após a morte do Marighella, a gente levanta essa questão da continuação da luta, né? Através, primeiro, da abertura do arquivo da ditadura, e a menina com os balões coloridos e a colocação da placa, né,
Alameda Carlos Marighella, né? Então todas essas, a relação da música e do poema e da própria cena, acredito que era um momento assim de profunda emoção também para os atuadores. Eu acho que é muito difícil de escolher uma única música, mas talvez eu fique também com o Rondó da Liberdade, Nossa. porque era um momento extremamente emocionante mesmo, de a gente refletir sobre tudo que... Acho que sobre o legado que o Paulo fala, né? O legado do Marighella. Como era eu que executava a música, né? Para mim, não houve uma vez que não foi uma tensão, né? E várias vezes deu errado. O pessoal pode estar aí, testemunha, pode testemunhar que várias vezes deu cacaca na música, né? Então eu não consigo ter essa relação com ela. E aí o exemplo que eu estava dando antes, né? Principalmente quando você tá finalmente no final do espetáculo, né? Já passou tudo que você fez e tal, aí você tá ali no último momento e daqui a pouco você tem uma criança perto de você quase fazendo de tudo para puxar o cabo do violão, né? Então, assim, para mim sempre é uma música que é tensa para mim, gosto dela um monte. Acho muito legal, por exemplo, na edição que o Pedro faz, né, do vídeo do YouTube lá, terminando, né, eu ia dizer bandeirola, mas não é bandeirola, me lembrem aquela bandeirinha pequenininha, como é que é o nome? Esqueci. O estandarte. Não é o estandarte, é outra, tem um outro nomezinho, aquela pequenininha que sobe no... Mas ok, depois eu lembro e coloco. Ela subindo, assim, eu acho muito bonito ali. Ali eu consigo, porque não sou eu que estou tocando, já foi. Mas eu tenho essa história com essa música, assim, de executar e sempre, né, ter uma certa tensão. E aí... mas mesmo assim deu certo, né? Porque todo mundo gostou. Não era eu que tocava e todo mundo vinha falar da música, então funcionou. Todo mundo vinha falar. Claro. Mas a música que eu mais gosto, que é a última que a gente vai ouvir, que a gente, né, tá encerrando aqui, é a Liberdade. A melodia dela, a forma, né, como tu construiu ela, é tão forte que tem aquele filme, né, que tem sobre a morte do Frei, né? E tem um momento que um dos atores, né, um dos freis ali na história, ele declama esse poema, né? Não adianta, eu não consigo desligar da música que tu fez. E aí eu ouço, acho que é o Caio Blatt até. Eu ouço a música. É o Batismo de Sangue, é o filme Batismo de Sangue. Isso, né? Eu ouço ele falando e eu fico assim, não é assim, gente. Eu não imagino ela de outro jeito que não seja a forma como tu colocou a melodia. Então, pra mim, do espetáculo, assim, a música que, pra mim, ela é perfeita, né? É a Liberdade. Legal. Vamos ouvir, então. Então, vamos ouvir. Não ficarei tão só no campo da arte. Que ânimo firme, sobrancelho forte. Tudo farei por ti para exaltar-te serenamente, alheio à própria sorte. Para que eu possa um dia contemplar-te, dominadora, infervido transporte.
Então, gente, olha só, que eu vou explicar uma coisa. Por que eu botei a versão do Alex? Porque a versão que tá no YouTube, pro áudio, tem muito, mas muito ruído. Sabe? Tipo, eu limpei, tentei e não... Foi a que mais ficou com ruído. E como eu tinha essa versão do Alex, eu botei a versão do Alex, né? Do CD. Né? E também porque daí as pessoas podem ir lá, né? Ver como é que é com a cena, né? Que é também mais interessante. Mas foi por isso que essa é uma das poucas músicas que não foi tirada diretamente do canal do YouTube. E aí, que vocês podem me contar sobre Liberdade? Eu posso comentar, então? Vai lá. Não, esse poema, então, quando eu tive a ideia de utilizar, pela natureza do texto, né, eu pensei no gênero samba. E daí, como eu vi que realmente o texto ele tem uma linguagem quase épica, e eu escolhi fazer o samba enredo, né? Então, o samba enredo, no formato de um samba enredo mais antigo, usual de outros tempos, assim. Então, a ideia era trabalhar em cima disso, assim, do samba enredo, aquele formato de samba enredo que era muito utilizado no Rio de Janeiro nos anos 70, por aí, porque se modificou depois com o tempo, né? Então, a ideia foi essa. E assim, para a parte do ensaio, para a parte do arranjo, é uma coisa que sempre foi normal para as pessoas do Enóis tocar samba. Então, samba, marchinha, sempre foi uma coisa bem divertida e normal. Então, o processo de arranjo foi uma coisa bem natural e ficou bom, assim, ficou bem legal, assim, a coisa de colocar o cavaquinho, o surdo, tamborim, caixa, né? E ficou bem interessante nesse formato. Eu acho que no espetáculo também, para um momento, a coisa da execução como um samba enredo ficou bem a ver com o momento também do espetáculo. Esse momento do espetáculo era a redemocratização e a criação da Constituinte, onde logo em seguida o Carlos Marighella vai ser eleito deputado federal constituinte pela Bahia. É o final, né, dos anos de ditadura do Getúlio Vargas, né, o Estado Novo. Então era uma grande celebração, onde vinha um estandarte com a palavra liberdade, e isso que o Alex nos colocou, né, desse samba enredo, né, que fala da paixão, né, desse homem pela liberdade, né, pela questão da liberdade. E era para o espetáculo, né, era esse momento que o Brasil voltava, saía daquele período difícil, né, dos anos do Estado Novo, e havia toda uma esperança, né, na democratização. Juntando com o que o Paulo falou do período de redemocratização e o que o Alex trouxe desse samba, é justamente esse momento festivo, outro momento de coro e coreográfico, em que se exaltava a liberdade. E eu tava lembrando que na letra em si ele não fala em nenhum momento, porque ele vai contando, né? Tudo farei por ti para exaltar-te, e vai contando tudo que ele faria e faz pela liberdade. Mas em nenhum momento na letra ele fala que é a liberdade. Então poderia parecer, como tantas outras músicas, às vezes parece que tu tá fazendo uma canção de amor para alguém, né? Mas é uma canção de amor para a liberdade em si, né? E como na letra em si não fala liberdade,
é o título da canção, e quem não conhece o título de repente não conheceria. A gente, cenicamente, a gente trouxe o recurso que era muito bonito, que era um enorme estandarte com a palavra liberdade, em que esse coro trazia esse estandarte. O Marighella carregava o estandarte da liberdade, em que aparecia uma figura uma figura poética que, de certa forma, a gente trouxe para significar essa liberdade, que era o que a gente chamava de menina balão, que era uma menina que nesse caso trazia vários balões coloridos e brincava com essas pessoas que faziam essa coreografia, que era uma coreografia que também trazia elementos de outras danças brasileiras, não só o samba, trazia outras referências. E então tinha a menina balão com esse monte de balões coloridos e esse grande estandarte da liberdade. Acho que é bem interessante de se pensar o que era naquele momento, esse momento festivo de liberdade também, legalização do Partido Comunista, que permaneceu ilegal durante quase, talvez, grande parte do século XX no Brasil, foi um pequeno momento de liberdades democráticas que depois já foi tudo por terra. Na história de vida do Marighella e na história do Brasil também. Legal, então. Ó, o passarinho aí atrás piando. Então tá, gente, obrigado mesmo. Ocupei meia hora a mais do que eu tinha combinado com vocês. Bom, eu agradeço, né, ao convite do Grupo Nós aqui outra vez, essa oportunidade da gente dessa conversa legal aqui. É sempre bom falar a respeito desses assuntos, e como a Marta falou, também é interessante, a gente reflete também sobre o momento que a gente vive atual, né, e vamos torcer para que tudo isso termine, que vamos lutar também, né, para que a gente tenha de novo dias felizes, digamos assim, ou que minimamente a gente possa ter estrutura e para realizar esses trabalhos, esses projetos todos. Até a próxima. Acho que foi um momento importante de recordar, a partir das músicas, recordar essa encenação que foi tão importante e decisiva para a atuação do Aí Nós Outra Vez nas ruas da cidade. E é uma lástima, né, que esse momento que a gente vive, de grande retrocesso social, a gente não contem e não conte mais com essa encenação, que acredito que era uma encenação muito mobilizadora e potente para falar da questão da liberdade, da luta por justiça social. Foi um momento bem agradável esse de conversar com Alex, Roberto, Marco. Eu também reitero as palavras aí do Alex, do Paulo. Foi bem emocionante poder pensar sobre o Amargo Santo da Purificação, no que ele representou na história do Aí Nós Aqui Outra Vez, também na minha trajetória de atuação. Obrigada, gente. E lá vamos nós! Se você entendeu a referência é porque você tá tão velho quanto eu. Gente, deixa eu dividir com vocês o que tem acontecido. Assim, há alguns dias tive algum problema de rede elétrica aqui em casa. Isso detonou o meu computador, detonou a minha mesa de som, que eu tinha adquirido exatamente para fazer um podcast mais legal. Sabe, Lady Murphy,
Quando uma coisa pode dar errado, ela dará, e de 1000 formas. É por aí que tá a coisa aqui. Mas, bola pra frente, a gente dá um jeito. Então, deixando os recadinhos de sempre. Já sabe, se precisar realmente sair, põe a máscara, leva o álcool em gel. E o projeto foi realizado através do financiamento do Procultura RS, FAC, Fundo de Apoio à Cultura, por meio do edital número 1/2020, FAC Digital RS. Até o próximo episódio.